A aula pública de hoje discute o papel do jornalismo em tempos de crise. Neste programa, gravado na FESP, em São Paulo, quem fala sobre o assunto é Antônio Martins. Jornalista, Antônio Martins é editor do site Outras Palavras. Com a crise política, a cobertura da imprensa brasileira se tornou objeto de discussão. De um lado, os meios de comunicação tradicionais foram criticados pelo trabalho parcial em favor do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Por outro lado, a chamada mídia alternativa foi contestada por grupos conservadores por supostamente trabalhar a favor do governo. Nesse cenário de polarização, especialistas discutem como a comunicação deve interpretar conceitos básicos da profissão, como isenção e responsabilidade social. Mas, afinal, é possível que a imprensa seja independente e respeite os princípios da democracia? Como deve ser a cobertura jornalística em tempos de crise? Eu escolhi 3 pontos que eu acho essenciais para a construção de um jornalismo democrático, de um jornalismo responsável, de um jornalismo capaz de ajudar as sociedades a resolver de maneira positiva esse grande impasse civilizatório em que a gente está. O primeiro ponto, ao meu modo de ver, é resgatar a tradição iluminista mesmo do jornalismo. O jornalismo que nós temos hoje é uma herança da Revolução Francesa, uma herança da Revolução Inglesa, uma herança das grandes revoluções do século XVII e XVIII. Ele significa, essencialmente, a concretização de uma ideia, a ideia de que as sociedades têm o direito de decidir coletivamente sobre o seu futuro comum. Isso não cabe aos soberanos, isso não cabe também aos mercados. É preciso, os grandes problemas que nós vivemos só serão resolvidos positivamente se houver uma sociedade capaz de compreendê-los e se houver, para tanto, um jornalismo capaz de enxergar esses problemas, de narrá-los de forma clara, de forma profunda, de forma agradável, para cidadãos que têm pouco tempo para acompanhar o noticiário do jornal impresso, ou da televisão, ou da internet. Então, eu defendo que o bom jornalismo e que o jornalismo transformador não deve se dissociar da herança do iluminismo, da herança das revoluções que criaram a modernidade. Ele deve se esforçar, o seu trabalho essencial é enxergar os grandes dilemas, os dilemas de mais relevância para a sociedade e apresentar para essa sociedade a crise e as alternativas. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, eu acho que esse jornalismo transformador deve, ao mesmo tempo, compreender a crise desse ideal iluminista e a crise dessa modernidade. Ele tem que compreender que política, não política partidária simplesmente, mas política como desejo de transformação coletiva do mundo, não está se fazendo mais segundo as velhas estruturas. As velhas estruturas que manejavam a política, os parlamentos, os governos, os partidos políticos, não expressam mais o desejo de mudança da sociedade, não expressam mais o desejo de participação da sociedade. Nós vivemos numa sociedade em que milhares de pessoas, em que talvez milhões de pessoas participam de alguma maneira e buscam ter responsabilidade pelo mundo e pelo país em que vivem. Participam no momento de maneira isolada, em pequenos grupos, em pequenos coletivos, tentando compreender aspectos dessa realidade muito maior que nos cerca. E em que as velhas estruturas, os parlamentos, os partidos, os governos não são mais capazes, muitas das pessoas que não são mais capazes de captar esse desejo coletivo, de articulá-lo, de articular novas respostas.
isso é importantíssimo para o jornalismo, porque quando nós vamos cobrir determinados fatos de grande importância, nós não podemos dar voz simplesmente às organizações instituídas. Nós precisamos procurar aquilo que está em processo de instituição, aquilo que está se construindo, aquilo que ainda não está consolidado. Nós não podemos entrevistar os especialistas de sempre, nós não podemos entrevistar os membros do poder institucional apenas. Nós temos que descobrir o novo que está emergindo, que ainda não aflorou, mas que é o que poderá constituir uma nova política no pós-iluminismo, digamos assim. E o terceiro ponto que eu acho fundamental é a gente compreender que, diante desse impasse, diante das conquistas da modernidade e diante também dos limites dessa mesma modernidade, nós precisamos dar uma contribuição no terreno das comunicações e construir também um novo jornalismo. Muito provavelmente, ele não será articulado por meio das grandes redações industriais que marcaram os últimos séculos, principalmente o século XX. Aquelas redações de jornalistas de dezenas, de centenas de pessoas, como se fosse um exército ultracentralizado pelos editores, que exigiam investimentos altíssimos, que representavam uma espécie de oligopólio, porque apenas grupos econômicos muito poderosos podiam manter uma redação nessas condições. Nós temos uma nova realidade, a realidade das redes. Nós temos cidadãos bem formados que são capazes de dar opiniões sobre aspectos muito importantes da vida social. Nós temos comunicadores, muitas vezes munidos de aparatos tecnológicos, de aparelhos tecnológicos muito simples e baratos, que são capazes de fazer a cobertura de fatos concretos e são capazes também de examinar com alguma atenção fatos de mais complexidade. A grande pergunta e o grande desafio é: como fazer, a partir dessas redes, a partir de uma exiguidade de recursos, a partir de meios tecnológicos que permitem desafiar os grandes veículos de comunicação, como articular essas pessoas, como articular esses possíveis comunicadores que não necessariamente precisam ser jornalistas, mas que querem se envolver na comunicação pública, como criar, a partir dessas redes, um novo jornalismo que seja verdadeiro, que seja democrático, não seja imparcial, porque não existe imparcialidade, mas que dialogue com o desejo de milhões de pessoas que estão hoje oprimidas pela ideia de que o mercado deve presidir as nossas sociedades, que gostariam hoje de conhecer, de ter acesso a informações mais concretas sobre temas muito concretos do nosso cotidiano. Por exemplo, sobre como garantir o direito à cidade, sobre como evitar que as nossas cidades sejam dominadas pela ditadura do automóvel, sobre como, numa sociedade de abundância de recursos, garantir uma distribuição de riquezas que assegure a cada um o direito a uma vida digna nessa sociedade, repito, de muita abundância, mas de muita desigualdade. Como enfrentar essa desigualdade? Como fazer no Brasil, por exemplo, uma reforma tributária que impeça retrocessos como esse que está se tentando fazer na Previdência Social, que impeça retrocessos como a devastação dos serviços públicos imposta pela PEC 241, PEC 55, se vier a ser aprovada. É preciso distribuir a riqueza social. Há recursos para isso. Quais os mecanismos? Um bom jornalismo deveria fazer essa pergunta e ensaiar as respostas. De que forma fazer uma reforma política capaz de evitar o que nós chamamos hoje de sequestro da democracia? Essas bancadas eleitas não se sabe como, com recursos, com promiscuidade entre o grande capital e os partidos políticos e os grupos mais reacionários. Como sair disso? Como fazer, numa sociedade em rede, onde tecnologicamente há os meios para tanto, como fazer com que os cidadãos possam controlar o que fazem os seus supostos representantes no Congresso? Como criar uma democracia que seja representativa, mas seja também participativa, em alguns momentos direta?
Esses são grandes desafios da nossa época. Então, acho que como terceiro ponto, além do resgate da herança iluminista e além da crítica aos limites dessa mesma herança, nós precisamos nos dar o trabalho e o desafio de reinventar o novo, de constatar a crise do velho modelo, mas não ficar simplesmente na crise, de reunir as forças, de examinar os meios de reunir as forças para reconstruir um jornalismo que seja capaz, numa outra situação histórica, numa outra época histórica, de realizar esse desejo, que é um desejo da humanidade, de sermos nós os donos do nosso futuro coletivo. Agora o jornalista Antônio Martins responde à pergunta do colaborador de Ópera Mundi. Nesses tempos de polarização política, os jornalistas estão sofrendo diretamente o impacto disso por meio, por exemplo, de hostilidades que sofrem realizando a cobertura, né, realizando o seu trabalho, tanto de um lado como de outro, né, da esquerda, da direita, a gente tem visto esse tipo de manifestação. Então, minha pergunta é, diante desse cenário, como é que o jornalista deve agir, tendo em conta que, de um lado, ele tem que defender a própria integridade física dele e, de outro, ele precisa cumprir essa tarefa, né, de elaborar sua reportagem, que é, inclusive, fundamental para o exercício da democracia. Você me desculpe, Vitor, eu acho a sua pergunta importante, mas eu acho que essa não é a principal ameaça que os jornalistas sofrem. Realmente, nós vivemos uma sociedade polarizada e há sinais de que muitas vezes o público se revolta contra emissoras que são vistas como fazendo uma cobertura enviesada. Isso respinga para os próprios profissionais dessas emissoras. Mas foram poucos casos em que houve isso. Eu acho que há duas ameaças muito maiores hoje. Uma são as ameaças já conhecidas, tradicionais nas sociedades brasileiras, de grandes grupos econômicos, principalmente, e de grandes poderosos locais, principalmente nas regiões mais remotas do Brasil, contra jornalistas que têm a coragem de denunciar, por exemplo, ações violentas contra ocupações de terra ou corrupção em regiões mais remotas do país. Há estatísticas em relação a isso. Há ainda em nosso país, todos os anos, casos de jornalistas que são demitidos, que são ameaçados e muitos casos, infelizmente, de jornalistas que são mortos por conta de enfrentarem o poder oligárquico, enfrentarem o poder econômico, inclusive o poder econômico de grandes empresas, por exemplo, do setor de eucalipto, que contratam jagunços para atingir populações locais e para atingir populações locais que lutam por seus direitos pela terra, por exemplo, e muitas vezes para atingir jornalistas que denunciam e que narram essas lutas. Esse é o primeiro, uma ameaça bem mais forte. E uma segunda ameaça, eu vejo que nas redações dos velhos meios de comunicação, nas redações de jornais impressos e nas redações de televisão, há claramente o cerceamento do ofício de jornalista. Então, não se permite ao jornalista investigar mais amplamente um determinado fenômeno. O jornalista sai, por exemplo, vamos examinar um caso muito concreto, que é o caso das operações, das operações ligadas à Lava Jato. Elas atingem o conjunto dos partidos políticos do Brasil. Porém, a Odebrecht, por exemplo, as denúncias de delação premiada que estão sendo feitas pelo principal executivo, Marcelo Odebrecht, do grupo, e por dezenas de executivos. Elas atingem o conjunto dos partidos políticos, porém a cobertura dos jornais é completamente enviesada. Ela repercute e explora ao máximo as delações que são contra um determinado setor do espectro político, os partidos de esquerda. Porém, a cobertura poupa sistematicamente, narra apenas para efeito narra apenas para não dizer que não narrou
fatos, delações, denúncias que atingem, por exemplo, o ministro José Serra, que atingem, por exemplo, o presidente Temer, e não prosseguem na investigação. Essa investigação é lançada para desencargo de consciência, para desencargo da reputação do veículo, mas não é perseguida, não há sequência, não é desenvolvida. Então, eu acho que isso ocorre, ou melhor, certamente isso ocorre, não por preguiça dos jornalistas, mas por eles serem obrigados a seguirem pautas já pré-determinadas. Eu acho que isso realmente é uma ameaça gravíssima ao exercício da função de jornalista.